Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor. Vamos falar sobre as últimas informações, as últimas notícias do nosso Flusão, porque tem notícia importante, tem notícia interessantíssima sobre o assunto do momento, que são os dois jogadores de meio de campo. Jair, do Atlético Mineiro, e também do Vina, que está no Ceará que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense tem muito interesse na contratação de ambos os jogadores. E claro, com a chegada desses reforços, o Fluminense teria um baita de um time para a temporada de 2023. Seriam dois reforços pontuais e muito importantes para a sequência do trabalho dentro do ano de 23. A gente sabe que tem muita competição, tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Carioca, e o Fluminense tem que entrar muito bem em todas essas competições. Então, a chegada desses jogadores pode ser muito importante na questão da qualificação do elenco. E é sobre isso que nós vamos falar, vamos explicar tudo sobre ambas as negociações para vocês que estão aí do outro lado. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Primeira vez que está chegando aqui, esse é o canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves, estou sempre por aqui trazendo notícias, informações e atualizações importantíssimas sobre o nosso tricolor. E claro, que sempre notícia muito apurada. Deixa a sua inscrição aí com a gente e claro, ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Deixa aquele likezão e fica com a gente até o final do vídeo. Mas lógico, já deixa aquele comentário aí pra gente saber se você torce pela chegada do Jair, do Vina ou de quem sabe até dos dois jogadores. Vamos começar contextualizando para vocês primeiro a informação sobre o Jair. Vale lembrar que há um tempo atrás, no final do ano de 22, o Fluminense já tinha interesse na contratação do jogador. Porém, o Fluminense não avançou com as negociações, até porque naquele momento o Atlético Mineiro não tinha interesse nenhum em negociar o atleta. Porém, com as recentes chegadas no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro já deixou o Jair quase que à disposição do mercado. Só faltou avisar o próprio Jair que ele pode procurar um clube. Só que o Atlético Mineiro reforçou bastante o seu meio de campo e o Jair, ao que tudo indica, vai estar saindo do Atlético Mineiro para essa temporada de 23. O Vasco já tinha demonstrado interesse na contratação do Jair e inclusive teria iniciado conversas para a contratação do jogador, mas o Fluminense é mais um dos interessados e agora o Jair voltou ao radar do Fluminense. O Fluminense já trouxe o Guga, o Vitor zagueiro e também trouxe o atacante Keno, lá do Atlético Mineiro. Nessa negociação por esses três jogadores, o Jair também estava incluso, mas como eu disse, o Atlético Mineiro não tinha interesse de negociar o jogador naquele momento. E o porquê o Fluminense está tentando contratações para o meio de campo? Por causa da economia que vai estar fazendo com a saída do Natan, que era o nosso jogador de meio de campo, reserva imediato ali do Paulo Henrique Ganso. Ele quase que virou um 12º jogador, foi um dos jogadores que mais entrou em campo saindo do banco de reservas em 2022. Então o Fluminense vai ter uma economia muito grande com a saída do Natan. E claro, com isso o Fluminense pode ir ao mercado. Natan era um jogador que só de salário o Fluminense pagava R$500 mil por mês. Então o Jair pode chegar, faz uma função diferente do Natan, mas essa negociação só vai avançar a partir do momento que o Fernando Diniz der o aval para que o Fluminense vá atrás ou não da contratação do jogador. Agora vamos falar sobre o Vina. O Fluminense tem muito interesse na contratação do Vina. Também não é a primeira vez, desde que ele saiu do Fluminense, o nome dele vive sendo especulado para voltar ao clube das Laranjeiras. Porém, ficou muito distante nas últimas temporadas, porque o Ceará, como estava se mantendo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, acabou valorizando muito o atleta que foi importante na trajetória do Ceará, enquanto na primeira divisão eles estavam. O Ceará foi rebaixado para a segunda divisão de 22 para 23 e com isso vai ter que abrir mão de alguns jogadores do elenco, porque como eles vão jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, diminui muito a questão das verbas que eles têm para receber, principalmente do direito de transmissão. Então o Ceará vai ter que colocar alguns jogadores à disposição do mercado e o Vina pode ser um deles, mas na mesma situação do Jair, depende muito da avaliação do Fernando Diniz.
as últimas informações que temos é que nesse sábado o Fluminense, com toda a sua diretoria, com todo o setor de scout e também com a comissão técnica que dirige o Fluminense ali dentro de campo, estariam numa reunião e que nessa reunião a pauta principal seriam os dois nomes, tanto de Jair quanto o nome do Vina, que pertence ao Ceará. E nessa reunião a gente poderia ficar sabendo se o Fluminense vai atrás de um jogador, atrás do outro jogador, ou quem sabe atrás dos dois. Minha humilde opinião. Não acredito que o Fluminense traga os dois jogadores. Existe a possibilidade? Com certeza existe essa possibilidade, mas eu acho que é muito improvável, porém não impossível. Então o Fluminense nessa reunião vai definir para qual dos dois lados o pêndulo vai pesar mais, se para o lado do Jair ou para o lado do Vinícius. Mas eu espero muito que, se for escolher entre um ou outro, que seja o Jair, que é um jogador que chega para o meio de campo, chega para ser titular e faz com que o Fluminense tenha um banco de reserva um pouco mais qualificado, porque assim teríamos André e Jair como titular, e no banco teríamos Iago Felipe, Michel Araújo, teríamos também o próprio Martinelli, que hoje, em todas as escalações possíveis, figura entre os titulares. Mas, caso o Fluminense consiga a contratação de ambos os jogadores, teremos uma senhora de uma seleção no Fluminense. Com certeza, o time mais forte dos últimos anos, o elenco mais forte que o Fluminense vai ter montado, acredito eu, de 2015 pra cá. Mas isso aí a gente só vai saber quando a negociação, tanto por um jogador ou pelo outro, se concretizar. Até o momento, o que sabemos é que tá tudo na mão do Fernando Diniz, e eu espero que ele escolha bem e que o Fluminense consiga trazer um ou outro. Mas claro, os dois seria tirar o 10 e o Fluminense ficaria com um timaço para essa temporada de 2023. Saudações tricolores, muito obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Não esquece, deixa aquele comentário pra gente saber se vocês querem Vinícius, Jair ou os dois no elenco do Fluminense para 2023. Não esquece de curtir, se inscrever e seguir a gente também lá no Instagram, @Quintal Tricolor. Ativa o sino para ficar por dentro de todas as atualizações aqui no Quintal Tricolor, e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto!